Santa paz de Deus, querida Irmandade, querido inscrito do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Irmãos, acabou de acabar o culto de quarta-feira, dia 29 de abril de 2020. Acabou lá por volta das 21h30, 35. Irmãos, e para quem ouviu e viu esse culto do começo ao fim, muita coisa aprendeu, irmão. Muitas coisas aprenderam hoje. O irmão começou, porque o culto da congregação, para aqueles que não conheciam, que estão conhecendo, muitos me relatam aqui que tinha assim, curiosidade de ver como que era um culto da congregação. Aqueles que ainda não tinham congregado conosco ainda, mas eles tinham aquela curiosidade de saber como que é um culto na congregação, que dizem muito bem da congregação, né? Homens sentados de um lado, mulheres de outro, o lado das mulheres todas de véu, dos irmãos, alguns de terno, outros de gravata, outros de roupa normal, né? Irmãos, e o culto foi assim. Eu falei para essa pessoa, ó, na igreja tem o hino do silêncio, que é o que a gente vê aí no culto. Tem os 3 hinos, né? Pois vem a oração. Depois vem o horário do testemunho. Hoje não teve testemunho. Por quê? O irmão que atendeu o culto deu alguns ensinamentos e Deus tomou ele em algumas partes ali que foi muito edificante. E uma das partes, irmão, que Deus usou o servo de Deus, é o que eu sempre falo para as pessoas que conversam comigo. Você que tem um pai, uma mãe de idade, tem um avô, uma avó, os avós moram sozinhos, os pais moram sozinhos. E vamos supor, irmãos que tem assim na idade de 40 anos para cima, logicamente, tem seus pais que já estão beirando a casa dos 70, dos 80, né? Logicamente, às vezes até tem pai novo, com 60, 65, mas já está indo para aquela idade, né, irmãos, de idoso. O que essa lei aí diz que os idosos têm que ficar em casa por causa desse problema. Mas o que nós vamos hoje argumentar é sobre o culto, que nós aprendemos muito hoje, e sobre nossos velhinhos, nossos pais, nossos avós, né? Irmãos, e muitos, eu até estava conversando com o irmão hoje em dia, muitos não estão indo visitar os pais. Nessa pandemia aí, que os idosos tiveram que ficar em casa, muitos nem ligar para os pais ligaram. Nem para falar, pai, mãe, tá tudo bem por aí? Ó, por favor, não sai. O que isto está acarretando, irmãos? Muitos irmãos de idade estão ficando muito deprimidos em casa. O que foi falado no culto hoje, que nós conversamos a semana toda. Aqui, o que foi falado no culto. É a depressão que está pegando. Eu não vou dizer para os irmãos só o povo da congregação, os nossos velhinhos não, irmão. Tá pegando até quem não é da igreja. Esse dia ligou o irmão para mim, irmão Paulo, o irmão soube que faleceu, que nem foi anunciado hoje, o diácono da Vila Ré. Falei, irmão, no último culto eu ouvi dizer, o senhor recolheu o irmão, tava doente, assim, assim, assim. Aí quando de repente teve os nossos irmãos lá de Praia Grande, São Paulo, lá do litoral paulista, muitos conhecidos, teve o último agora, o nosso irmão Maurição, eu chamava de Maurição, porque o filho é Maurício e ele é Maurição. E eu tive o prazer desse irmão aprender a música com a gente lá na aulinha. E esse irmão uma vez chegou lá na aulinha, muito fraco, em questão de não querer mais para a aulinha. E Deus deu ali para falar com o irmão e acabei convencendo. Eu convencendo não. Foi Deus mesmo ali que o irmão falou, não, então não vou desistir da aulinha de música hoje. Eu vou mais uma semana para frente aí, para ver se eu consigo absorver alguma coisa da parte da música. E foi que o irmão estava até agora, o senhor recolheu o irmão. Aí eu achei, perguntei para alguns irmãos, né, que esse ex-aluno, nosso irmão, tocava trombone,
já era um irmão já de uma idade de 50 anos para cima. E eu perguntei, mas foi do coronavírus? Não, irmão. Foi, segundo me informaram, o irmão teve um infarto fulminante. Aí o nosso irmão, teve um irmão da Baixada Santista que me ligou, dizendo, ó, o senhor recolheu o porteiro do Rádio Clube em Santos. Aí eu perguntei pro irmão, foi do coronavírus ou foi infarto? Eu já fui diretamente nessas duas causas. Mas por quê? Irmão, tá morrendo muita gente de infarto. Tá morrendo muita gente, entra em depressão. Tem pessoas, irmãos, que tá em casa, precisa trabalhar, sustentar a família e, sabe, tá se preocupando, tá entrando em parafuso mesmo. Vamos falar o português claro, né, irmão? E nós temos que orar por essa irmandade, nós temos que orar por essas pessoas que também não são, pela população, irmãos. E hoje a palavra veio ao encontro, irmãos. Aí vocês me perguntam, irmão Paulo, mas a palavra veio, é pro povo da congregação? Não, irmãos. Eu creio que uma hora dessa, aqui, quarta-feira, a partir das 20 horas, até quem não é da congregação acionou o culto online pelo YouTube, porque todo mundo pode ouvir, né, irmãos? E muitos ouviram esse culto e estão maravilhados. Vocês vão ver no final, quando nós começar a congregar nas igrejas e acabar esses cultos online, o fruto que vai dar, irmãos. Deus toma os caminhos que a gente não sabe. E uma parte que o nosso irmão falou hoje, que Deus deu na boca do irmão, que foi o assunto da semana passada, irmão. O filho pródigo. Veja o culto, irmãos. Chega pro lado ali do... era do lado mais ou menos do testemunho até a palavra. Que Deus usa o irmão nessa parte. Do filho pródigo. Que fraquinho para retornar para casa do Senhor. Que Deus perdoava. Aqueles que não tinham força de tocar. De cantar na igreja. Olha só, irmãos. Deus está tomando esse culto online numa forma que cada culto Deus usa de uma parte diferente. Vocês estão percebendo isso, irmãos? Estão percebendo que Deus, no contexto geral, Ele está falando com todos. Está falando com as almas testemunhadas, está falando com os apreciadores da obra de Deus, está falando com a nossa irmandade, com os nossos... Eu digo nossos parados, porque é parados da congregação. É irmãos que congregaram vários anos com a gente ali na igreja e por um motivo algum ele parou e não foi mais para a congregação. Aqueles que têm o amor no coração, irmãos, que chegaram na igreja e viram que aquela pessoa não está mais ali, ela sentiu falta daquela pessoa. Sentiu falta. Eu quando vou congregar aqui, eu vejo que a pessoa que eu sempre vi ali não está mais ali. Assim, eu não vou logo de imediato perguntando, né? Que dá a impressão que a gente quer saber da vida da pessoa. Mas dou um tempo assim de dar saudade mesmo da pessoa e pergunto sorrateiramente. E aquela pessoa se mudou? Que nem teve o caso de um jovem na minha comum que não foi mais para a igreja. E eu sempre pensava, poxa, esse jovem sempre dava recitativo, sempre fazia pergunta da Bíblia no culto de jovem menor, e ele não está mais. Aí eu perguntei pro irmão, e aquele fulano de tal, aquele jovem, ele se mudou do bairro? Ele falou, não, irmão, ele ficou fraquinho. Ele ficou fraquinho e voltou para o mundo. Né, irmãos? Irmãos, creio, com fé em Deus, que quando começar de novo, os cultos começar, o cooperador de jovem vai fazer visita na casa desse jovem. Para ver o que aconteceu com ele. Que o papel do cooperador de jovem é este. Junto com a mocidade, se reunir e ir na casa daqueles que parou, daqueles que estão fraquinhos. Porque às vezes, irmão, é só uma palavra que a pessoa precisa ouvir para retornar para a casa do Senhor. O culto hoje foi maravilhoso como outros, irmão. Mas hoje, cada culto que passa, Deus toma os irmãos numa linhagem para falar com a vida de todos, irmão. E o de hoje foi a depressão que o irmão
argumentou bem. A depressão não é um espírito. É da psicose da pessoa, né? É da cabeça. A pessoa pensa, fica pensando nas contas que vai pagar, fica pensando no que vai receber. Aí, mediante o que nós estamos passando aí, que isso é para todos, é para o rico, para o pobre. Esse problema que nós estamos passando, a pessoa às vezes entra em parafuso e às vezes até nesse momento em que os filhos... Porque, irmãos, eu não queria falar isso, mas é a realidade. Tem filhos que não visitam os pais. Tem filhos, irmãos, que quando Deus recolhe um dos pais, é o que mais chora no velório, são esses. O que mais chora, pode perceber, aquele que você vê ali, se debrulhando em lágrimas e fazendo aquele escândalo, é aqueles que achou que um dia ia dar tempo e não deu tempo. Que no piscar de olhos, Deus veio e recolheu os servos de Deus. Aqueles que estão junto com o pai, junto com a mãe, sempre vendo, sempre cuidando, vai sentir que é o ente querido que vai embora. Vai sentir, mas ele vai ter aquela confiança. Eu aproveitei os melhores momentos. Eu aproveitei o dia a dia com a minha mãe, com meu pai, com meu tio, com a minha tia, com meu avô, com a minha avó. E isso que o irmão disse aí, irmão, é notório, irmão. É notório que eu conheço. Não é? A gente tá já jogando no ar aí para alguém chegar no canal aí e falar, irmão, isso acontece na minha família. Ó, irmão, fulano de tal. Não, irmão, isso é notório. Isso daí tem toda a família. Tem aquela família que os velhinhos são amparados pela família. São até bajulados demais. Mas tem aqueles, irmãos, que não tá nem aí, não liga para saber se o pai e a mãe tá bem. Não liga para saber, ó, cuidado, não vai sair na rua, só sai o necessário. Precisa de algo para me levar até aí? Nem que eu não entre a porta, o portão para dentro, mas com dor no coração eu dou pelo portão. Porque não vai dar para abraçar, não vai dar para beijar, não vai dar para sentar, conversar, tomar um café. Este dia eu vi um vídeo, irmão, da apresentadora Eliana do SBT. Não sei, tava correndo pela internet aí. A apresentadora, ela sentiu saudade da mãe. E a mãe parece que mora num apartamento e tava lá ali no terceiro ou quarto andar, se não falha a memória. E ela lá de baixo, ela mandava beijo pra mãe. E via no sorriso dela, no olho dela assim que ela tava cheia de lágrima, que ela tava com saudade demais, que aquele momento dela, ela queria chegar ali, abraçar, beijar, conversar, contar algo pra mãe, como foi. E a mãe de cima, presa, que tava lá naquela gradezinha, olhava para baixo e dava para ver a mãe agoniada, vendo a filha lá embaixo. E isso deve acontecer com não só com quem é famoso, né? Quem é famoso faz live, aparece, é destaque porque é famoso, é da televisão. Mas eu creio, irmão, que tem muito filho, muitas filhas que dão esse auxílio pro pai, que dá essa atenção pro pai e pra mãe, que às vezes chega ali para visitar o pai e a mãe e chega e dá aquela vontade de ir lá abraçar o pai, abraçar a mãe, né, irmãos? Eu praticamente tenho o prazer de morar com a minha mãe, todo dia com ela aqui, cuidando dela, né? Só mesmo estando morando com ela, eu ainda não abraço. Eu tenho medo, que de vez em quando eu saio, eu vou resolver problemas, né? Uma pessoa só. Vou resolver problema, retirar dinheiro, pagar conta, fazer compras. Mas também quando eu chego, a primeira coisa que eu faço é tiro a roupa, já coloco na máquina de lavar e vou direto pro chuveiro. Chego lá, tomo banho, saio do chuveiro, já passo álcool na mão. Entendeu, irmãos? Porque nós temos que cuidar, nós temos idoso aí, né, irmãos? Nós temos idoso. Aí, irmãos, eu vou acabar esse vídeo agora, mas eu quero tocar no assunto aqui, irmão.
um assunto que essa semana teve um irmão que eu recebo mensagem direto aqui, irmãos. Às vezes tem mensagem que não dá nem tempo de ver. Quando você mandar uma mensagem que eu não ver, não é desfeita não, irmão, porque não dá tempo de ver, porque a mensagem tem que abrir uma por uma para ter cuidado, né? E me mandaram uma mensagem aqui, irmãos, bem assim, olha só. Eu até, na hora, eu li a mensagem, eu não ia nem responder, mas eu não achei na hora necessário. A pessoa ficou sem resposta porque eu não quis dar a mesma resposta para essa pessoa. Mas a pergunta da pessoa foi essa, irmão. Presta atenção. Irmão Paulo, a graça de Deus é maravilhosa. Se a congregação é a graça maravilhosa, Deus está na congregação, por que vocês pararam de fazer culto presencial? Por que vocês não foram para a igreja se Jesus salva ali na igreja? Vocês deveriam ter ficado indo para a igreja, porque se vocês vão ser os salvos, Jesus Cristo está na igreja, é a igreja verdadeira, então vocês não poderiam temer esse mal. Eu achei uma pergunta, mas não uma pergunta sincera. Eu achei tipo uma pergunta na parte da zombaria, né? Irmãos, quando esse problema não veio só para quem faz o mal. Vamos àquela escala daqueles que mereciam mesmo, por pisar no sangue de Jesus Cristo, por blasfemar contra o nome dele, por fazer muitas coisas erradas. Mas quando Deus permitiu essa doença, ele permitiu no mundo, não é só nível Brasil, no mundo. E pegou todos, os que devia, os que não devia. Mas para tudo tem um propósito, irmãos. E nós cremos, irmãos, em que a nossa salvação não está na carne. A nossa salvação não é proteger a carne. Quando a gente vai, aí que está a diferença de quando a gente fala a graça maravilhosa do Filho de Deus. A diferença nossa ali dentro da igreja, o que a gente procura é a salvação da alma. Porque do pó veio, para o pó voltarás. Se estamos falecendo muitos irmãos, tanto que diz que é só ancião, que disseram que está falecendo, não, irmão. Está falecendo ancião, está falecendo porteiro, está falecendo irmão que não tem ministério nenhum, que eu já conheci aí, falecendo músico. Está falecendo pessoas que vão para a igreja, são alma testemunhada. Está falecendo muita gente. Irmãos, junto com essa doença, Deus veio fazer, eu já falei isso nos vídeos aí, Deus veio fazer a sua colheita, irmãos. Era tempo de levar esses outros. Nós acreditamos, nós servos de Deus, que servimos a Deus pela graça e pela fé em Jesus Cristo, nós acreditamos que esses que foram com o Senhor, esses aí que foram, estão guardados para o juízo final. Estão guardados debaixo do altar de Jesus Cristo. Esses estão ali, não sofrem mais, estão só aguardando a ressurreição, né? Deus vier com as trombetas soar para o último dia. Eles só estão aguardando, irmãos. E Deus veio levar os seus servos. Tanto que não é só irmão da congregação que está falecendo. São pessoas de outras religiões que estão indo embora também, irmãos. Quer dizer, veio a colheita, veio o tempo para cada pessoa. Que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não permita. E nós na congregação, o que nós fizemos? O ministério fez. Acolheu as ordens do governo. Agora imagine, se o ministério batesse o pé e falasse, não, a congregação não vai fechar as portas.
porque nós somos servos de Deus, que Deus vai cuidar de nós, que Deus vai fazer isso. Irmãos, de repente começa Deus recolher os seus servos. Que para Deus não tem doença, Deus às vezes recolhe quando está uma saúde perfeita. Está conversando, daqui a pouco cai, morre, Deus levou. Né? É que coincidiu com essa doença aí, os irmãos, o Senhor recolheu os irmãos. Quer dizer, teve um irmão, foi infarto fulminante. Eu tive um tio, não se sabe a notícia qual foi. Encontraram ele morto dentro de casa. Faleceu também o mês passado, meu tio. Minha prima foi lá, abriu a porta, bateu na casa, sempre ia lá fazer a comidinha dele, levar a comidinha para ele, que ele ficava sozinho. Chegou lá e não abriu, ela viu que ele não queria abrir, falou, ele não sai de casa, fica me esperando. Arrombou a porta, chegou lá e estava caído no chão, já falecido. Entendeu? Muitos, Deus está recolhendo, Deus está levando, irmãos. E nós, na congregação, quer ver um bom testemunho, irmão? É esses cultos online. Muitos não conheciam a congregação, muitos falam assim, eu só frequentava a congregação, outros falam, eu sempre tive vontade de ir na congregação, agora eu estou vendo como que é pela internet. Estou maravilhado, porque eles veem que ali não vai ter gritaria, não vai ter berro, é tudo, irmão, na decência, na ordem. Começa o culto, até aqueles minutos para você ficar em comunhão ali, com aquele som bem baixinho, para entrar na comunhão, para entrar no reservado de Deus. Quando você acaba de entrar no reservado de Deus, começa o culto, começa o primeiro, segundo, terceiro hino. Depois, oração. Você vai ouvir o servo de Deus apresentar todas as causas, todas as famílias. Depois da oração, Deus ainda dá uma parte para o servo de Deus, na maior calma, explicar. Quando ele explica, vem a hora da palavra, que é a hora onde Deus fala com o seu povo, remove as pedras. Irmão, depois vem o hino de agradecimento, agradecendo pelo aquele culto maravilhoso que foi aquele dia. E ainda tem o último hino, que seria o hino para dispensar o povo de Deus para ir em paz para casa. Todos estão vendo isso, irmãos. A gente não é a gente aqui do canal que fala, porque o irmão é da congregação, o irmão fica idolatrando isso. Não, irmãos, a gente está falando a essência da obra de Deus. Essa doença que veio, os irmãos acharam por bem fazer esse culto online. Esses cultos online, irmãos, muitos não conheciam, muitos só via outros cultos de outras igrejas por aí, mas da congregação era difícil ninguém conhecia, só conhecia a pregação de irmãos que a gente colocava a pregação de palavras aí, que via só o irmão falando, eu só ouvi o áudio, mas agora não, agora estão vendo como é que é o andar do culto da congregação. Não tem florzinha daqui, florzinha dali, não tem um quadro na parede, não tem monitor, tem ali só um único nome onde foi revelado, em nome do Senhor Jesus. E tudo que for feito tem que ser em nome do Senhor Jesus. Então, bom, esse é o vídeo que eu senti de fazer. Irmãos, vamos visitar os velhinhos, nossos velhinhos, irmãos, visitar nossos pais, nossos avós, os velhinhos. Irmãos, é porque assim, irmãos, eles não podem sair. Nós ainda, um de nós aí sai de casa, vão trabalhar, ver gente, né? Mesmo com cuidado. E eles não, eles ficam em casa. E quando há uma família, eles sabem que tem um neto, um filho, uma filha, eles ficam ali deprimidos, né? Muitos não saem de casa e ficam deprimidos. E uma visita que nós vamos fazer, ou um telefonema mesmo, irmão. Liga, como tá aí, pai, mãe, tá bem, não sai. Mostrando para eles que nós estamos com preocupação, preocupados, né? Ligar para sempre eles estarem sabendo, eu estou bem. Porque tem pai e mãe que fica ali, só ouve certas coisas e eles ficam preocupados com seus filhos, com suas filhas, e eles queriam saber como está o filho ou a filha. Aí junta aquilo, às vezes ele não quer falar nada e junta aquilo, e muitos irmãos
acaba se adoecendo. Não morre do corona e se adoece, né? Já tem os problemas de pressão, pressão disso, pressão daquilo, diabetes. Entendeu, irmãos? E isso foi o que Deus deu na boca do servo de Deus aí. Estava guiado por Deus mesmo. E é o que nós todos, né? Creio que você, irmão e irmã, não já pensou isso, né? Que graças a Deus, que a gente sempre fala aqui no canal, você sempre tem uns irmãos, umas irmãs aí que falam, irmão, hoje mesmo eu estava conversando isso, irmão, eu penso do jeito que o irmão está falando. E hoje, pela palavra, muitos que viram a palavra vai concordar comigo, que Deus deu essa parte para os servos de Deus aí, né, irmão? Irmãos, fiquem todos na santa paz de Deus, não se esqueçam de se inscrever, quem não é inscrito, acione o sininho em todos os vídeos para que o YouTube possa marcar você quando for feito algum vídeo, for postado algum vídeo, esse vídeo você recebe a notificação no seu celular e no seu computador. Irmão, fiquem todos na santa paz de Deus e não se esqueça, sexta-feira, reunião da mocidade, às 2 horas da tarde. Fiquem todos na santa paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer.